Como me contaram os anciãos da aldeia de Lázaro, se algum dia se deixasse de ouvir o barulho da mó, convertendo trigo em farinha, era porque a ruína e a desolação, como escrevera Jeremias, tinham chegado a Israel. Naturalmente, não tinha sido eu o primeiro a levantar-me. Desde muito antes do amanhecer, as mulheres da casa afadigavam-se já nas tarefas domésticas. Enquanto Marta se encarregava da compra do pão no forno comunal da aldeia, Maria e outras moças traziam água e acabavam de limpar a casa. Os homens, por seu lado, ultimavam os preparativos para o duro trabalho nos campos. O pai Lázaro, rico lavrador, deixara a seus filhos terra suficiente para viverem sem dificuldades, permitindo folgadamente em cada colheita que os pobres pudessem recolher um dos cantos dos seus campos, tal como ordenavam os velhos preceitos. Quando entrei na sala de jantar, a diligente e incansável Marta preparava a farinha para cozer umas pequenas tortas sem levedura. Ao ver-me, levantou-se, pedindo que desculpasse o irmão. Lázaro tivera de acompanhar os seus trabalhadores até um dos campos próximos, onde se andava a trabalhar no que chamavam a semeadura tardia, quer dizer, na cultura de produtos como o milho, sésamo, lentilhas, melões, etc., e que, necessariamente, tinham de se plantar entre janeiro e março. Antes que eu pudesse reagir, Marta suplicou-me que me sentasse à mesa. Num abrir e fechar de olhos, pôs diante de mim uma larga escudela de madeira na qual verteu leite quente. Sempre em silêncio, enquanto a sua companheira continuava a triturar o trigo, cortou várias fatias de uma fogaça de pão escuro, que, possivelmente, pesara mais de 3 libras. 2 generosas porções de queijo e mel completaram o meu pequeno almoço. Desde a 3ª hora, às 9 da manhã, aproximadamente, que grupos de peregrinos provenientes da Galiléia, de Pereia, velhos conhecidos da família, parentes de Jerusalém e muitos curiosos, tinham chegado até as portas da casa de Lázaro. Como quase todos os dias, aqueles hebreus tinham aproveitado a sua forçada presença na cidade santa para se distraírem, vendo e ouvindo o ressuscitado. Ao vê-los sentados no jardim e invadindo, mesmo, o átrio e pátio central, senti uma certa raiva. Pois Lázaro não reparava que a maioria daqueles indivíduos só procurava um motivo para mexericos. Compreendi que o paciente amigo de Jesus preferira sair dali, ao consultar Marta sobre o caminho que devia seguir para encontrar seu irmão. A senhora abandonou gentilmente os seus afazeres e rogou-me que a seguisse pelo espaçoso jardim situado nas traseiras da casa, e onde se alinhavam numerosas árvores de fruto. Ainda não tínhamos andado 300 passos quando, ao desembocar num pequeno terreiro, parei em sobressalto. Na minha frente erguia-se um enorme penhasco de calcário. Junto daquela mole acinzentada, salpicada em algumas das suas gretas superiores pelos ninhos de barro das primeiras andorinhas, distingui uma pedra circular. Marta compreendeu o motivo da minha surpresa e, com um gesto de mão, convidou-me a aproximar-me do sepulcro familiar. Em silêncio, inspecionei a tampa da boca da caverna. Tratava-se de uma lousa perfeitamente lavrada, de um escasso metro de diâmetro e apenas 30 centímetros de grossura. Aquela pedra, muito semelhante às mós de um moinho, constituía o fecho de uma entrada. A julgar pelas dimensões, era bastante estreita. A parte da frente do penhasco, numa superfície de 2 metros, a partir do solo, por mais 3 metros de largura, fora esculpida à maneira de fachada e rebocada de branco. Eu sabia que retirar a lousa constituía uma falta de respeito pelos mortos. Assim, sem fazer comentário algum, esqueci aquele impulso que me levava a pedir à irmã de Lázaro que me permitisse deslocar a rocha. Por outro lado, o mais provável é que, ainda que Marta tivesse consentido, nem ela nem eu juntos teríamos sido capazes de mover aqueles 300 ou 500 quilos que a tampa do sepulcro devia pesar. Minutos depois, saía do jardim, metendo por uma das caminhos que ia na direção oeste e que, segundo a senhora, me levaria ao encontro de seu irmão. Aquelas horas da manhã a temperatura era ainda fresca, 10 graus centígrados, e um moderado vento de norte de 10 nós, confirmaria Eliseu.
Na noite anterior, o equipamento especial do berço à base de um feixe de luz laser tinha detectado uma barreira de nuvens tormentosas, cumulonimbus, com cerca de 300 quilômetros de extensão, que se levantava a 3.000 pés sobre o perfil da costa fenício-israelita. De momento, estas ameaçadoras nuvens de desenvolvimento vertical pareciam travadas no seu avanço para Jerusalém por uma corrente de ar frio proveniente de norte. Não ponha de parte, no entanto, anunciou-me o meu companheiro, que possam alterar-se as condições e que em 24 ou 48 horas se registrem chuvas na nossa área. Envolvi-me nas lames e prossegui pelo caminho tortuoso, entre os campos ondulantes de cevada. Alguns camponeses tinham iniciado já a ceifa. Os ceifeiros apanhavam os caules com a mão direita e com a outra cortavam-nos a pouca distância da base das espigas. As foices consistiam em pequenas folhas curvadas de ferro, solidamente fixadas com rebites a uma pega de madeira. A debulha fazia-se numa eira próxima do caminho. As mulheres carregavam as paveias, espalhando-as no chão. Depois, separavam o grão de palha, ou à mão ou com a ajuda dos bois. Neste último caso, o mais frequente, segundo pude comprovar, os animais pisavam a cevada. Depois, os homens passavam a debulhadora por cima, puxada pelos bois. As mais vulgares eram construídas com uma tábua lisa, em cuja face inferior tinham sido cravados pequenos pedaços de pederneira, outras eram simples rolos, também de madeira. Numa segunda operação, as mulheres afastavam a palha, amontoando o grão e guardando-o, finalmente, em sacas. Vários asnos e alguns carros se encarregavam do seu transporte até a aldeia, onde era despejado para grandes silos ou grandes vasilhas de barro, como as que tinha visto em casa de Lázaro. Não tardei a encontrar o ressuscitado e os seus trabalhadores. Lázaro alegrou-se ao ver-me, mas recusou logo a minha ideia de os ajudar nos trabalhos de semeadura. Encontrávamo-nos em plena batalha dialética quando alguns dos servidores nos chamaram a atenção. Vindo da aldeia aproximava-se um cavaleiro. Lázaro colocou a mão esquerda à maneira de viseira e observou atentamente. De repente, sem fazer o menor comentário, soltou o saco das sementes que lhe pendia do ombro e foi a correr direito a caminho. O cavaleiro chegou a trote junto do seu amigo e, desmontando, abraçou Lázaro. Um instante depois, voltou a montar, afastando-se na direção de Betânia. O ressuscitado fez sinais para que me aproximasse. Ao chegar junto dele, o seu rosto parecia iluminado. O mestre vem, largou-me a novidade como uma incontrolada alegria. Poderás enfim conhecê-lo, vamos, temos muito que fazer. Mas, onde está? Já chegou? Comecei eu a perguntar-lhe, atabalhoadamente, enquanto o ia seguindo. Mas Lázaro não me respondeu. Antes que pudesse raciocinar, tinha-me ganho uma dianteira de 600 metros. Apesar da sua aparente fraqueza, corria como um gato selvagem. Ao entrar em casa, notei que a notícia agitara a família e os seus amigos. Marta, principalmente, corria de um lado para o outro, sorridente e nervosa. Ao ver-nos, abraçou-se a Lázaro, confirmando-lhe a boa nova. Vem, Jesus vem. O irmão tentou serená-la, perguntando-lhe alguns pormenores. Dizem que está a uns 10 estádios de Betânia, acrescentou a senhora. Fiz um rápido cálculo mental. Aquilo significava que o rabi se encontrava a uns 1.860 metros da aldeia. Posso jurar que, apesar da minha intensa preparação, dos longos anos de treino e da minha condição de cético, a família de Lázaro conseguiu transmitir-me o seu nervosismo. Sem eu poder evitar, um calafrio percorreu-me a coluna vertebral. Inexplicavelmente, a minha garganta ficara seca. Mas, no esforço para me acalmar, atribuo a louca correria pelos campos, uma vez mais me enganava. Seguindo os conselhos de Lázaro, permaneci em casa. A minha primeira intenção foi sair ao encontro do Nazareno, mas o ressuscitado sugeriu-me que era muito melhor esperá-lo ali. Ele vem sempre à nossa casa. Além disso, insinuou, a notícia já terá chegado a Jerusalém, e, dentro em pouco, não se poder andar pelas ruas de Betânia.
Então, comentei com preocupação, o mestre aceitou o desafio e passar a Páscoa na Cidade Santa. O meu amigo não quis responder. No entanto, adivinhei no seu olhar uma sombra de preocupação. Eles pressentiam que aquela podia ser a última Páscoa de Jesus de Nazaré. Nem é preciso dizer que o sumo sacerdote e os seus sequazes podiam estar informados da presença do impostor na aldeia vizinha. E isso, como muito bem sabiam Lázaro e suas irmãs, era perigoso. Pouco depois da 9ª, talvez fossem as 4 ou 4:30 da tarde, a agitação entre as numerosas pessoas que se encontravam no pátio enclaustro da casa aumentou subitamente. Marta e Maria precipitaram-se para o átrio e desapareceram entre os grupos de homens e mulheres que, praticamente, obstruíam a entrada principal. O meu coração bateu mais depressa. Ouvia-se lá fora um som de vozes, gritos e saudações. Sem saber a razão, senti medo. Recuei uns passos, ocultando-me atrás de uma das colunas da ala direita do pátio. As palmas das minhas mãos tinham começado a suar. Carreguei dissimuladamente na orelha e, em voz baixa, informei Eliseu da iminente chegada de Jesus. Poucos minutos depois, os criados, amigos e familiares de Lázaro foram se afastando e um grande grupo de homens entrou no pátio. De repente, entre risadas, beijos, mantos multicores, os meus olhos ficaram presos num indivíduo que muito sobressaía dos outros. Aquele tinha de ser Jesus. A sua extraordinária estatura, no primeiro instante calculei um pouco mais de 1,80 m, convertia-o, ao lado da quase totalidade dos que ali estavam reunidos, num gigante. Trazia um manto cor de tijolo, que lhe cingia o tórax, com as pontas enroladas em volta do pescoço e caindo sobre uns ombros largos e poderosos.